Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão assistindo ao vivo, e sejam também muito bem-vindos aqueles que vão assistir gravado, né? Então, hoje a gente vai dar sequência no tema que nós estamos falando sobre a questão do calendário, né? Comecei falando sobre o calendário bíblico, comecei falando sobre a questão de como que tudo isso iniciou, né? Como foi implantado a questão do calendário gregoriano, e aí depois eu estou trazendo agora sobre as consagrações desses tronos, e depois, na hora que eu terminar de falar das consagrações, aí nós vamos entrar no calendário bíblico, porque o calendário bíblico, ele é uma arma espiritual, mas eu quero orar antes, porque eu sei que essa aula vai ser forte. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade, no poder que há no teu nome, eu quero, Senhor, pedir a cobertura do teu sangue, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Eu quero, Senhor, pedir uma armadura específica e especial, bem ajustada ao meu espírito, à minha alma e ao meu corpo. Quero te pedir uma armadura e uma blindagem específica para esse tempo, para esse nível de guerra, Pai, sobre esse ensinamento que eu vou trazer em nome de Jesus. Porque o ensino tira as pessoas da ignorância, Pai. E a ignorância aprisiona os teus filhos. Então, eu quero, nessa hora, pedir a cobertura do teu sangue, quero te pedir a minha equipe angelical aqui comigo, meu anjo pessoal, meu anjo ministerial, quero pedir também o serafim de fogo, e eu quero te pedir que o Senhor venha também estender essa proteção para minha casa, para minha família, e também para os meus amados irmãos que vão assistir a essa aula, em nome de Jesus, amém. Eu já quero repreender desde já toda a artimanha de Satanás, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá, pessoal. Então, se você está começando agora, se você entrou, né, no grupo de estudos agora, todas as nossas ministrações, todo esse ensino, todo esse estudo eu deixo gravado. Então, eu acho que essa já é a quarta ou quinta aula. Então, assim, vale a pena você voltar, você assistir, justamente para você entender, né, aonde começa essa questão do calendário gregoriano. É importante você conhecer a história. Então, eu estou falando agora da consagração que esse calendário traz para os meses, ok? Então, se você está pela primeira vez, assista às aulas anteriores. Então, eu falei, né, que cada mês ele sofre a influência demoníaca de 2 tronos, porque os tronos estão diretamente ligados aos signos do zodíaco, ok? Então, o signo ele sempre muda do dia 19 até 21, 22 de cada mês, Então, assim, na verdade, você tem a influência do trono que começa o mês e aquele que termina. Aquele que termina, por exemplo, aquele que termina janeiro, que é o que eu vou falar hoje, na verdade, ele vai iniciar a influência em fevereiro. Então, quer dizer que janeiro, todos os meses recebem a influência de 2 tronos principais, ok? Fora os anexos, porque eles interagem entre si. Então, nós estamos em janeiro, né? Essa é a segunda aula sobre a consagração dos tronos do mês de janeiro. Então, na aula passada, sobre esse tema, eu falei que o trono de Capricórnio, que é Saturno, vai até o dia 20 de janeiro. E a partir do dia 21 de janeiro, inicia o signo de Aquário, que é o trono de Urano, tá? Então, você tem que voltar para poder pegar a primeira parte. Então, vamos lá. Então, esse trono recebeu o seu nome da constelação de Aquário, que significa água. Para os gregos, Aquário é Ganimedes, um jovem que se apaixonou por Zeus e o levou aos céus e se tornou seu amante e ajudante. Então, é uma história, né, que traz
a questão do favor, né? É uma questão que traz, é uma história que traz uma aprovação, é uma história a favor do homossexualismo. E a aliança direta, né, que tem Zeus, que é Satanás, com Aquário, que é Urano, ok? Então, considera-se que o planeta ou trono que governa é Urano, e ele governa do dia 21 de janeiro até o dia 19 de fevereiro, ok? Então, para os babilônicos, esse mês é regido, né? O mês que é regido por Aquário significa mês do destruidor, ou mês da maldição das chuvas. E se você buscar as notícias dos grandes desastres das chuvas, você vai ver pelos noticiários aquilo que está registrado, que realmente acontecem exatamente nesse período, ok? Então, trazendo para a mitologia, Urano é quem serve aos demais tronos, ok? Então, Urano, ele é representado na figura de Aquário. Então, na astrologia, ele é o pai de todos os demais deuses, e é ele que dá origem às lendas, aos mitos da antiguidade, ou seja, é o fabricante das cartas astrais, ok? Também assiste a outros tronos, né, sob a figura de Geia, que é a mãe terra, ok? E é Urano que dá origem a todas as correntes de adoração pagã e satânica, ok? Urano é o iniciador de novas crenças, de novas religiões, é o pai de todas as águas que trazem as seitas religiosas do mundo inteiro, seja dentro do cristianismo, islamismo, religiões orientais, africanas ou qualquer outra. Aí, de repente, você pode falar, pastora, mas tem seita religiosa dentro do cristianismo? Pessoal, eu vou citar um exemplo agora. O engano da nova era, que eu tenho falado há anos, vem daqui, vem da influência de Urano. E dentro das igrejas está cheio de nova era. Líderes, pastores, apóstolos, misturando tudo, ok? Então, Urano, na mitologia grega, ele era o filho e o esposo de Geia, que é a mãe terra, e o pai de Saturno. Olha que emaranhado satânico, né? Então, sabe qual que é a era que os nova-eristas ou seguidores da nova era dizem que nós estamos para entrar? Na era de Aquário, na era de Urano. Então, o que nós estamos estudando aqui tem que estar tudo ligado a esse movimento New Age, a esse movimento da nova era, ok? É exatamente isso que eles estão pregando para o mundo, né? Então, a nova era, como eu já falei, ela está dentro das igrejas. E, infelizmente, por conta do engano, todos nós já nos envolvemos com pelo menos uma das práticas. E tem cristãos que estão envolvidos com isso até as tampas e acha que é Deus, ok? Isso traz consequências terríveis nas finanças, na saúde, na vida espiritual, né, para as pessoas que estão no engano dessas práticas, achando que é o Senhor que está, né? Achando que é o Senhor que está movendo através disso, e não é, tá? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para vocês que eu tenho um livro. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar. Tá aqui. Então, esse aqui é o meu livro da nova era, Desvendando. Acho que agora dá para você ver, Desvendando a Nova Era, onde eu falo sobre como esse engano começou, ok? E eu te aconselho, você que está aqui procurando entendimento, que você venha ler, tá? Você, na verdade, recebe na tua casa e custa apenas R$30. E você, nesse valor, já está incluído o frete. Então, se você não leu, você precisa ler, porque lá eu falo de práticas, de símbolos, ok?
E, infelizmente, as pessoas não têm tido esse conhecimento. E não tem como uma pessoa confessar e se arrepender de pecado se ela não sabe aquilo que ela está praticando. Às vezes, né, como eu estou falando, tem muita gente no engano achando que é coisa de Deus e não é, tá bom? Depois, se você quiser, é só você nos chamar no nosso WhatsApp comercial que a gente te envia. Além disso, além de todo esse movimento da nova era, de outras várias religiões, Urano, ele é o promotor das relações entre homens do mesmo sexo. O homossexualismo é uma prática antiga e era comum nos impérios romano, assírio e babilônico. Não é algo atual. Agora, na modernidade, nesse tempo mais contemporâneo, que o negócio ficou totalmente exposto, mas o homossexualismo sempre, né, ou seja, desde a antiguidade já existia. Então, Urano, dentro da mitologia grega, ele é considerado o deus por excelência do céu, do firmamento, e é ele que comanda as estrelas do céu. E agora eu quero analisar um texto com você, que está em Mateus 24, 29, que diz assim: imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, presta atenção nas chaves que eu vou liberar agora para vocês a partir desse texto que está no capítulo 24 do livro de Mateus, que fala justamente da volta de Cristo, ok? Então, esse texto que eu acabei de ler, ele foi escrito no original grego da seguinte forma, tá? Eu busquei do original grego para poder te ensinar. Então, a palavra que foi traduzida por sol, no original grego, foi escrito como Hélios. É a palavra Hélios, com H, ok? Então, dentro da mitologia grega, Hélios é Apolo, deus sol, ou Ra, no Egito, que é o olho de Horus. É a mesma divindade. É a mesma influência demoníaca. São os mesmos demônios, só muda o nome de acordo com a região. A palavra lua, no original, está como Selene, que na mitologia grega é lua, e na mitologia mesopotâmica e hebraica é Lilith, que é o demônio da noite, da escuridão, representante dos demônios noturnos. A palavra estrelas, no original grego, está Astéris, ou Asteria, que é a deusa das estrelas cadentes ou estrelas caídas, que está ligada à magia e à feitiçaria. E a palavra, ou poderes celestiais, né? A palavra que substitui os poderes celestiais, no original grego, está Ouranon, que é Urano no português, ok? Então, tudo que eu estou falando para vocês está na Bíblia. Então, quando Jesus respondeu aos seus discípulos sobre os tempos que estavam por vir, esse tempo fala da volta de Cristo e essa data se aproxima cada dia mais, nós sabemos disso. Os sinais são muito, muito claros. Então, Jesus lhes respondeu, né? Jesus respondeu aos seus discípulos, aparentemente de maneira simples, mas ele deixou escondido um tesouro. Qual que é esse tesouro? O fim de Urano seria após a queda de Apolo, que é Sol, Lilith, que é Lua, e Astéris, que são as estrelas, ok? Estou falando de, né, são esses demônios, esses tronos que se apossaram da criação, ok? E Joel 2,31 diz assim: o sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes da chegada do grande e terrível dia de Adonai. Em Atos 2, 19 e 20, o Senhor confirma a palavra do profeta Joel, que está no texto de Joel 2, 31, que eu acabei de ler.
Então, a palavra de Atos fala assim: realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo. Na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e temível dia de Adonai. E em Apocalipse 8:10 diz assim: o terceiro anjo tocou seu chofar, e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Então, não é à toa que o Senhor está nos comandando, está nos orientando a fazer techuvá. O que é techuvá? Techuvá nada mais é do que o retorno aos princípios da Torá. Quando nós voltamos aos princípios eternos de Deus, a bênção nos alcança, as vendas dos nossos olhos caem, porque nós nos convertemos dentro de toda essa influência greco-romana, ok? E eu estou te provando isso através da palavra, ok? A principal atuação do espírito da Grécia é na mente. Então, esse é o nível de libertação mais profunda. Então, eu canso de receber mensagens de pessoas dizendo que tem dificuldade de entender o que eu ministro. Não é que elas têm dificuldade de entender o que eu ministro, é porque o espírito da Grécia está impedindo, né, que o entendimento da pessoa se abra. Então, se você precisar escutar mais uma segunda vez, escuta. Se você precisar ouvir mais uma terceira vez, ouça, assista, porque isso são chaves, né? Isso são tesouros escondidos. Essa resistência vem do espírito da Grécia, né, que quer impedir as pessoas de se aprofundar nessas revelações. Por quê? Porque isso muda. O conhecimento disso muda a vida da pessoa e muda a casa dela, ok? Então, aqui eu quero finalizar esses dois tronos que influenciam o mês de janeiro. Capricórnio, que é Saturno, e Aquário, que é Urano, ok? E na próxima aula eu vou falar, né, eu vou falar da outra consagração. Aliás, eu vou falar eu vou falar das consagrações de fevereiro, né? Então, na verdade, eu comecei aqui falando de Aquário, porque Aquário também tem influência em fevereiro, mas eu vou falar da segunda consagração do mês de fevereiro, ok? Então, porque Aquário começa no dia 19 de janeiro, aliás, começa no dia 20, né? Pessoal, eu estou bem congestionada, por isso que eu estou falando com dificuldade, ok? Então, esse trono que eu acabei de falar, ele inicia no dia 21 de janeiro, e ele vai até dia 19 de fevereiro. Então, nós já estudamos sobre Aquário. Aí, na próxima aula, eu vou falar sobre o segundo trono que age no mês de fevereiro, ok? Que está por trás do signo de peixes, mas na verdade é outra coisa. E aí a gente vai falar a respeito disso, ok? Então, se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, bem pontual, levanta a mão que eu vou te responder, ok? Bem pontual sobre o que eu falei. Dúvidas sobre esse assunto. Pode falar, Cristina. Pode abrir seu microfone. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz. Desculpa, até estava demorando, eu estava clicando para desativar, né, o microfone, ele ficar liberado, e não estava conseguindo, desculpa o atraso. Estimo melhoras, espero que a senhora possa realmente se recuperar e poder usufruir tudo que a senhora foi buscar, porque com certeza deve ter sido extraordinário, né? Oi, querida, foi maravilhoso. E é o que a gente está fazendo aqui também, está sendo maravilhoso. Glória a Deus, glória Também a Deus. estamos aqui nos alimentando. Não, na verdade, nem é tanto uma dúvida, mas uma consideração. Eu fico maravilhada
com a profundidade desse conhecimento e como é que a senhora conseguiu, porque veja, lógico, eu busco estudar a Bíblia, né? Eu busco aprender, até porque quando a gente começa a entender que o nosso chamado é agradar o Senhor, a gente, como Paulo fala, aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Mas eu fico assim maravilhada em ver a profundidade dessas informações. Como é que eu, eventualmente, poderia ter chegado nessa conclusão se eu não tivesse tido a benção de poder contar com seus ensinamentos? Eu fico maravilhada. Como é que a senhora conseguiu essa riqueza? Era a minha, assim, não chega a ser Querida, dúvida, mas uma curiosidade. na verdade, muito estudo, muita leitura, porque assim, ele, depois que o Senhor, ele me revelou, porque o que que acontece? Todo esse contexto está dentro do processo de cura e libertação, né? As pessoas, elas acham que a cura e a libertação, ela é só pegar uma ficha, preencher, confessar, se arrepender, fazer, né? Alguns já têm a informação da oferta de remissão e que para por aí. Na verdade, começa por aí. Né? Depois desse processo de cura e libertação, precisa ter o alinhamento com a palavra de Deus. E é por isso que muitas pessoas, elas relaxam e os ciclos de repetição, eles retornam. Por quê? Porque normalmente, na maioria das vezes, as pessoas, elas estão dentro de uma igreja que não entende e não tem esse conhecimento. Então, o que que acontece? Se ela volta para se ela volta, né, para a igreja, passou pelo processo de cura e libertação, ela está numa igreja, e aí ela vai continuar recebendo aquelas informações que o líder dela tem. E a maioria, eles não têm a revelação da cura e da libertação. E aí, o que que vai acontecer? Ela volta para aquela atmosfera ali da igreja que ela está. Aí ela pode, aí comemorando festa pagã, comemorando Natal, comemorando o Dia dos Namorados, comemorando tudo aquilo que a Bíblia fala para não fazer. Por quê? Porque tem um contexto espiritual, tem um contexto demoníaco. Então, o que que vai acontecer? A Bíblia fala que quando a casa está limpa, né, o que que acontece? Vamos supor que teve uma libertação. E aí, na libertação, os espíritos que estão oprimindo aquela pessoa, eles vão sair em nome de Jesus, porque quando tem confissão e arrependimento, eles vão sair em nome de Jesus. E aí a casa fica vazia. Vazia do quê? Fica vazia daqueles demônios que estavam importunando. Só que, se essa casa não é cheia da presença, não é cheia da revelação do Espírito Santo de Deus, o que que eles vão fazer? Eles vão voltar. Isso é bíblico, isso é real. Eles vão voltar. Para quê? Para recuperar as áreas perdidas. Só que quando eles voltam e eles encontram a casa vazia ainda, eles voltam e levam, trazem consigo, trazem com eles mais 7. 7 mais fortes do que eles. E aí a Bíblia fala que o estado daquela pessoa fica pior do que inicialmente. E é isso que acontece. É por isso que as pessoas, elas ficam girando em círculos. E muitos já passaram por vários processos de libertação e continuam girando em círculos. Por quê? Porque não entendeu que o processo de cura e libertação, a ficha, o mapeamento, é um pontapé inicial para a pessoa dar sequência em quê? No alinhamento aos princípios do Senhor. E não tem. Se eu não ensino a base, que é sobre essa questão do calendário, né, gregoriano, a pessoa ela não vai ter base para poder nem cumprir o calendário bíblico, porque para ela vai estar tudo certo, né? Então, a gente precisa estudar muito, né? Voltando para a tua pergunta. Então, esse ensinamento que eu tenho trazido é estudo, livro, investimento no meu ministério, que nem semana passada eu passei a semana inteira lá no VOA, né? Que é a sigla VOA, as pessoas leem em português voa. Então, assim, com ministrações de manhã, de tarde e de noite, muito intenso, justamente buscando conhecimento, buscando conhecimento.
né? Então é isso, querida, a resposta é essa. Na verdade, Maravilhoso. o Senhor ele tem trazido, né? Voltei com livros para ler, né? Então é isso, a gente tem que buscar, porque assim, o que que acontece? O Senhor, ele não dá revelação para uma única pessoa. Ele dá revelação para uma pessoa e ele vai confirmando através de outras pessoas, entendeu? Então, a gente vai aprendendo, e aí o Senhor, em cima do aprendizado que a gente teve, o Espírito Santo vai trazendo mais coisas, e é isso que vai, né? Então, é isso. Mas, E eu fiquei maravilhada, porque olha como aconteceu, como é que eu cheguei até a senhora. Foi agora, recente, foi em junho desse ano. E eu venho sentindo a necessidade, foi assim, algo natural que brotou, de me voltar assim para essa parte do Antigo Testamento, para ver os conceitos, os princípios. E aí, conforme eu fui me voltando, Deus foi começando a mostrar muitas coisas e me levando de uma forma que foi natural para techuvá. Eu não sabia dessa palavra, eu não conhecia o significado, mas aí eu entendi, porque o nível de guerra que nós vamos ter que passar e enfrentar daqui para frente, nós temos que estar com outro revestimento de poder, o que Deus estava me mostrando, entendeu? exatamente. E aí eu agradeço a Deus que Deus realmente, né? Basta a gente querer. Aí me aprove, aí me unir a esse grupo maravilhoso, nossos irmãos também, Amém. para nós crescermos juntos e realmente podemos estar de pé naquele grande dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu Obrigada, creio. então, um grande abraço. Amém, querida. E assim, eu creio que o Senhor ele vai trazer coisas maiores, né? Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. A paz. Em nome de Jesus, porque é isso. A gente tem que ir buscando cada vez mais, trazendo cada vez mais profundidade, porque é isso que traz libertação. Aquela libertação lá antiga de expulsar demônio, aquilo lá, funciona não. Porque realmente as influências malignas mais persistentes, mais terríveis, não se manifestam. Não se manifestam. Então, aquela libertação que a gente conheceu de algumas denominações lá atrás, não funciona mais para hoje de jeito nenhum. Entendeu? Na verdade, hoje em dia nas igrejas não tem mais aquilo como antigamente de ter demônios, né? Ah, tem sim. Eu não vejo mais isso, eu não me vejo falando. Quando a gente parte para algumas linhas, entendeu? Não quero citar nomes aqui. Agora, tem muitas igrejas que ainda faz entrevista com o demônio, ainda faz aquele culto de libertação antiga. Entendeu? Ah, não, essa daí é. Mas eu nunca tive oportunidade de presenciar algo assim, não. Nunca tive. Mas assim, mas é que agora está um pouco mais, o Ministério de Cura e Libertação já está um pouco mais difundido. Já tem várias pessoas trabalhando e tudo mais. Então, mas ainda tem muita gente, né? Pelas mensagens que eu recebo, eu vejo que tem muita gente que, né, vamos supor, se a gente comparar de 20, 30 anos atrás, né, as pessoas já estão abrindo a visão, mas que ainda aquele modo antigo, ainda tem. Mas eu creio que o conhecimento, quanto mais as pessoas abrem o entendimento, né, mais isso vai se tornando uma realidade, as pessoas vão entendendo, elas vão entendendo realmente que libertação é isso. Libertação é limpar a casa e se alinhar aos princípios, né? É porque muitas das vezes a pessoa vai lá e tira o demônio. Igual a minha irmã mesmo convivia com isso. Ia lá, tirava o demônio e aí a pessoa ia embora e pronto, acabou. Não ia na igreja, não ia nada, aí a pessoa ficava pior, voltava muito pior. Meu Deus, quantas vezes eu vi isso? E hoje eu entendo que ia ser fazendo errado. Claro, é exatamente isso, né? Porque, mas enfim, glória a Deus, né? Glória a Deus que o Senhor, ele tem. Glória a Deus que o Senhor, ele tem feito, ele tem nos trazido profundidade. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai aumentar o nível do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Pastor Luciano, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, porque quando eu estava no Brasil,
eu tinha comércio, as pessoas me pediam muita ajuda. E uma me mandou mensagem me pedindo ajuda para ajudar as crianças, porque essa coisa de pôr o dinheiro, e aí? Eu nem respondi para ela estava me pedindo ajuda para o Dia das Crianças, que é 12 de outubro, aquela senhora lá, senhora Priscila, né? Tá. E aí, como é que faz na situação dessa? Você fala a verdade. Você fala a verdade. Querida, na verdade, o Dia das Crianças, essa festa é uma festa pagã. Existe um trono, um altar que está recebendo tudo isso. Você vai me perdoar, mas eu não vou colaborar para esse trono. Pronto. Pronto. Meu Deus, me dê coragem, Senhor, porque a vontade de falar é isso mesmo, né? Mas ela não vai entender, né? Ela não vai entender. Tem uma pessoa aqui que hoje é minha discípula. Estou olhando aqui, ela está aqui. Teve uma vez que ela me pediu, ela estava numa outra igreja, ela me pediu, pastora, me ajuda, você não dá uma oferta para. Eu nem tinha esse entendimento que eu tenho agora, já faz um tempo. Pastora, você me dá dinheiro para eu comprar chocolate para as crianças na igreja? Eu falei, vou orar. Depois eu cheguei para ela e falei, querida, eu falei assim, eu não vou, eu falei, você vai me perdoar, mas eu não vou te dar dinheiro para você comprar chocolate para festa pagã de ovinho de Páscoa, E não dei, ela está aqui, ó. Não sei se ela lembra, mas eu lembro. Ela está aqui, hoje ela é minha discípula, é até membro da minha igreja. Mas não dê, querida. É o seu dinheiro que está indo para esse trono, é por isso que as pessoas não entendem porque que a vida financeira não anda, entendeu? Se você não falar, ela não vai saber. E você precisa falar, pelo menos, ela pode pensar o que ela quiser. Só que, né? É porque, na verdade, dar o dinheiro e dar as balas que ela pediu, realmente eu não ia dar. Eu fiquei pensando, o que eu falo? Eu falo, meu Deus, porque a menina vai... Como se diz, tô nem aí porque vai pensar, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ai, Senhor, cada coisa, meu Deus. Você sabe para que essa bala? É para dar para as crianças, para as coitadinhas das crianças necessitadas, né, de um presentinho no Dia das Crianças. Meu Deus. Só que aí eu vou te falar uma coisa. É tudo consagrada, querida. Entendeu? É tudo consagrado. A consagração de Cosme e Damião começa agora no final desse mês. O que é a consagração de Cosme e Damião? É bala, é doce? Eu não dou. Sinceramente, na verdade, para isso não. Para isso não. Para isso não. Porque Satanás, ele é astuto, né? Ele é astuto. Ele é astuto, e isso foi para me afrontar mesmo, porque essa menina, nem lembrava mais dessa menina, nem lembrava que já dei dinheiro um dia, eu nem lembro se eu dei mesmo, então é uma coisa assim, eu falei, meu Deus, como é que pode? Na verdade, é só você falar, querida, você vai me perdoar, você pode... Ela é cristã? Eu acho que não. Piorou ainda. Porque geralmente quem faz isso são mais as pessoas do catolicismo, né? Que não, mais faz isso. Dentro das igrejas evangélicas, tá cheio de gente comemorando o Dia das Crianças. Pior que é. Não, na igreja aqui onde eu vou tem muito isso, muito. Eu nem vou no dia do culto que tem essas coisas. No final do ano eles pedem muita ajuda também, muita, meu Deus. Na verdade é isso, querida. Você tem que falar a verdade, porque o seu dinheiro, né? O seu dinheiro é sangue, é o seu dinheiro, o seu sangue, o seu altar que está indo para essas coisas. Então é complicado. É por isso que eu estou falando para vocês buscar a base. Né? Porque quando eu comecei esse estudo, eu trouxe base, né? Eu trouxe a base do que estava acontecendo na época de Jesus, porque, né, a gente tem que fundamentar. Eu falei sobre esse assunto na aula passada, habitar lá na administração, é só você assistir na aula passada. Tá? Eu falei sobre o Natal na semana passada, e já aí eu vou seguindo, tá? Vou seguindo, a gente vai entrar na próxima aula no mês de fevereiro. E aí eu vou falando das consagrações. Tá bom? Pessoal, então eu vou abençoar vocês em nome de Jesus. E quem não assistiu às aulas anteriores, precisa assistir.
porque senão não vai entender. Não vai entender da onde eu comecei falando a respeito disso. É por isso que as pessoas, elas chamam a gente de herege, porque elas não discernem as raízes ocultistas. Então, essa eu acho que é a 5ª aula. Então, você tem que pegar do começo, aonde na verdade, eu comecei falando do domínio romano, falei tudo, expliquei tudo para te dar a base do que eu estou chegando aqui agora. É só você, eu vou pedir para a Evelyn amanhã colocar todas as aulas sobre esse ensino, tá? Eu vou encerrar a gravação, aí eu já passo para ela já inclui na playlist, tá? E amanhã ela coloca para vocês sobre todos os links desse estudo. E aí vocês assistem, ok? Para vocês terem o discernimento e entender, né? Porque é complicado, eu sei que né, até para mim, no começo, quando né, que eu comecei a ouvir, eu falei, meu Deus, porque a gente se converte dentro dessa influência greco-romana. Mas o Senhor, ele vai tirando todas as escamas dos nossos olhos e vai nos trazendo o prumo da palavra. É por isso que amanhã, eu não sei se vocês têm me acompanhado no culto de quarta-feira, mas se vocês não têm me acompanhado no culto de quarta-feira, eu convido vocês a estar me acompanhando, porque no culto de quarta, eu acompanho o calendário bíblico, ok? Então, é impressionante os milagres que a gente tem vivido, né, depois que a gente começou a fazer isso. Então, é impressionante, tá? Então, aí amanhã, a Evelyn coloca também o link do culto no grupo de estudos, ok? Então, é isso, pessoal. Então, que Deus abençoe. Aí, semana que vem, a gente continua esse estudo, tá bom? Deus abençoe. Um beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau. Bem, amém. Tchau, tchau.